Oi, gente, tudo bom com vocês? Então, né, hoje eu tô aqui finalmente reapareci nesse canal, né, gente? Fazer o que, né? Eu fiquei um pouquinho sumida do canal, mas agora, a partir de abril, eu estou começando a voltar com os vídeos aqui no canal. Mesmo que não seja mais vídeos assim de The Sims e tal, mas eu estou aqui para poder fazer mais vídeos para vocês, então cá estou eu novamente. Então, gente, hoje o assunto vai ser mais sobre a série Me Leva Pra Casa, né? Eu vou comentar bastante sobre essa minha série que eu fiz, que eu criei desde lá do início. E antes de qualquer coisa, eu já quero deixar aqui bem avisado que, infelizmente, a série foi cancelada. Ela não vai mais poder ser continuada. Então, hoje eu tô vindo aqui justamente pra isso, pra poder comentar sobre a série. E eu também quero muito que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam até o episódio 6. Isso, foi até o episódio 6, né, que foi a parada da série. Então, mil perdões, né, por tudo, né, mas infelizmente eu não vou poder continuar com a série, tá bom, gente? Infelizmente. Pra quem não sabe, eu já fiz muitos outros vídeos antes, falando da situação do meu computador. Realmente não tá dando mais, eu acho que agora o problema é na placa-mãe, então eu decidi desistir de vez da série, tá bom, gente? E mesmo que o computador estivesse bom, eu não poderia continuar com Me Leva Pra Casa por outros motivos também, principalmente por motivos de dubladores, que muitos dubladores desistiram. Então, não ia ficar muito legal, porque pra quem viu a série, viu que eu continuei com a série, mesmo muitos dubladores desistindo e eu trocando de dublador, então dessa vez também já não dava mais certo. Então, infelizmente, eu tive que desistir dessa série, deixar de lado e quem sabe um dia eu voltar com outras séries, que eu não vou mais voltar de jeito nenhum com Levar Pra Casa. E Acampamento é a mesma lógica, tá, gente? Não tinha como mais eu continuar com Acampamento pela questão do computador e também pela questão dos dubladores. Então, Acampamento também foi canceladíssimo. Mas, gente, não se preocupem que eu vou continuar vindo aqui fazendo vídeo em relação a The Sims, mas aqui comigo, falando, comentando aqui pra vocês. E é isso aí, vida que segue. Bom, gente, vamos continuar da onde é que veio a minha grande ideia de fazer Me Leva Pra Casa. Primeiramente, gente, Me Leva Pra Casa já é uma história, né, uma série mais baseada ao romance, ao romance e também ao suspense e também, óbvio, um pouco sobre a ganância, né? Tudo isso tá nessa concepção da história. E sim, como é que surgiu essa ideia dessa história? Bom, gente, primeiramente, essa história que eu criei essa história em 2019, muito antes de eu vir com o canal, enfim. Se eu não me engano, eu comecei com esse canal aqui em 2020, então foi muito tempo, né? Em 2019 eu tive um sonho muito parecido com uma cena da série, que foi a cena onde ela tá na torre com outro personagem, que eu até esqueci o nome. Esqueci o nome do outro personagem, esqueci, né? No caso, eu lembro da Ana, né? Que a Ana, ela tava com o Antônio, isso, com o Antônio, agora lembrei. Que ela tava com o Antônio na torre. E nisso eu tive um sonho assim, né? Em 2019, que tava uma mulher e um homem que tava, tipo, também ali na torre de Paris, né? Na torre Eiffel. Nossa, olha isso. Nem falar os nomes dos troços sem falar direito. Na torre Eiffel, que no sonho tava uma mulher e um homem. Aí, assim, o sonho era bem romântico e também tinha umas partes do sonho em que eu tava numa confeitaria, que tinha um garçom, que o garçom, no caso, era aquele homem que tava com a mulher lá na torre. E era muito interessante o sonho. E nisso, né, eu comecei, quando eu tive esse sonho, eu fui pesquisar os significados, eu já não lembro mais, há muito tempo já isso. E eu fui e anotei e criei essa história de Me Leva Pra Casa. Bom, antes de mais nada, eu já queria revelar um pouquinho pra vocês, mas a maioria das séries que eu criei, de filme, por exemplo, foi também baseado dos meus sonhos.
Então, é isso, né, gente? Não sei, eu sonho com aquilo e eu crio a história e foi isso que aconteceu. Bom, vamos lá. Vamos começar a falar sobre realmente, de fato, a história de Me Leva Pra Casa. Bom, gente, a história retrata de uma vez uma mulher, né, que se apaixona por um garçom e que ela é obrigada pela mãe a se casar com outro homem que ela nem gostava só por conta do dinheiro. Olha isso, é uma história muito bizarra. Então, assim, a gente vê todos esses contextos que a Ana, no caso, era apaixonada pelo Antônio e a mãe dela, no caso, a Maria, ela queria tanto que ela se casasse com o Pietro por conta do dinheiro, porque o Pietro era empresário lá na França e tinha muitas coisas no Brasil. Então a mãe dela tinha esse interesse, né, nas coisas que o Pietro tinha. Até porque quando o Pietro traiu a Ana com a própria mãe, né, no caso com a Maria, ela estava meio que usando o Pietro também nisso daí, né? Isso também ia se revelar ao longo dos outros episódios que não teve. Mas nesses últimos episódios já deu pra ver uma diferença que ela tava querendo denunciar o Pietro, que ela tava querendo pegar a herança do Pietro através da filha, que a Charlotte, no caso, não era filha de sangue do Pietro, mas o Pietro não sabia disso. No caso, a Charlotte era filha do Antônio, mas ninguém sabia disso. E ela queria a herança da neta, porque ela era muito gananciosa, ela queria o dinheiro a qualquer custo. E, enfim, a história mais ou menos é essa na relação da ganância da mãe dela. E também tem a história do romance entre os dois. E também tem a história de relacionamento abusivo, de relacionamento tóxico. Porque, pra quem não sabe, o Pietro era muito tóxico, era muito abusivo. Enfim, eu também quis retratar isso porque muitas mulheres, eu conheço mulheres, inclusive, que passam por muitos relacionamentos abusivos e tóxicos, que fica naquela ameaça psicológica. Então eu também queria trazer um pouco isso pra série, pra vocês poderem ver. Porque a Ana, ela não saía, ela não queria se separar dele por conta da Charlotte. Mesmo a Charlotte sendo filha de outro, já tava com o nome dele escrito na certidão da menina. E com isso, ele ameaçava ela de todas as formas, né? Ele sempre ficava em cima dela falando, se você for embora, a Charlotte fica comigo. E sempre foi nessas ameaças. E assim, não tinha como ela comprovar que a Charlotte era filha do Antônio, porque não tinha ninguém pra ajudar ela. A única que ajudava era a Melina, que era meio que uma empregada, no caso. Ela era uma ajudante ali na casa, ela sempre ajudou a Ana em tudo, ela sempre foi uma ótima mulher nesse ponto, e mesmo com o Pietro dando em cima dela, porque o Pietro era muito safado, o Pietro dava em cima de um monte de mulheres, ficava com um monte de mulheres, traía a Ana horrores. A Melina nunca cedia, a Melina sempre reclamava, sempre falava, eu quero mais respeito nessa casa, eu não quero que você fique dando em cima de mim, senão eu vou falar pra Ana e tal. Vocês podem ver isso com esses episódios mesmo, que apareceu mais ou menos isso. Bom, mas a série foi lançada, que se eu não me engano, foi em setembro de 2020, foi acho que 14 de setembro de 2020, foi lançado o primeiro episódio, que teve 32 minutos aqui no canal. Muita gente assistiu, esse foi o vídeo mais assistido aqui no canal, foi esse primeiro episódio de Me Leva Pra Casa. E nesse episódio já retratou todo o conceito, toda a introdução da história, porque desde quando ela conheceu o Antônio até quando ela se casou com o Pietro, que até porque o final do primeiro episódio foi ela se casando, dizendo sim no altar com o Pietro. Mas ali ela não sabia ainda que estava grávida, ela só foi saber que estava grávida no episódio 2. Mas outra coisa, né, em relação à história, que é no caso da inveja, foi outra coisa, que teve a Daiane, né, que a Daiane queria de todas as formas ficar com o Antônio, fez de tudo para poder ficar com ele, mentiu que estava grávida para poder ficar com ele, e a mãe, no caso, a gente me dá uns ódios desses vizinhos fazendo obra. E eu não vejo nenhuma diferença nessas casas aqui da rua. Não entendo isso. Vou ser bem sincera. Queria ver o que tá fazendo ali. Mas continuando. Mesmo a
mãe da Daiane, que era a Clarice, falando pra ela criar outros rumos na vida, pra ela poder seguir a vida dela. Mesmo assim, Daiane queria de todas as formas se casar com o Antônio. Olha que o Antônio nem gostava dela, o Antônio gostava da Ana, nunca gostou dela. Mas foi praticamente isso. E falar que a Daiane era muito amiga da Ana no início, né? Ela que apresentou Paris pra Ana, ela que, nossa, foi uma amizade ali. E ela acabou mentindo e também se aliando com a mãe da Ana. E que isso ainda gerou muito mais absurdo, porque deu pra perceber a grande ganância, não era ganância, mas querer o que os outros tinham na realidade, né? Porque no caso que a Ana estava com o Antônio, ela queria o Antônio pra ela de todas as formas. Então, exatamente foi por isso aí que também se resultou numa, não ganância, mas mais ou menos numa inveja que a Daiane tinha no caso da Ana, que a Ana ficava com o Antônio e tal. Bom, gente, aí teve a parte 2, né? A fase 2, no caso, né? Que foi onde a fase que a Charlotte cresce, que a Vivi cresce, né? Que a gente sabe, né, todo o contexto da história, né? Que a Ana ficou com o Pietro por conta da ameaça psicológica, né? E claro, né, que o Antônio só ficou com a Daiane porque realmente a Daiane engravidou depois de verdade, né, da Vivi. Então, por isso mesmo que eles ficaram juntos, né? Mas com aquela mesma coisa, aquele casamento muito morto, que a gente vê que nos dias atuais também tem muito isso de pessoas com casamento muito, muito mortos, que, tipo, não se relacionam direito. Cara, eu tô com um ranço desse vizinho, sinceramente. Gente, sabe qual que é a pior parte de gravar vídeo? É essas coisas. A gente quer gravar um vídeo, quer gravar um conteúdo maneiro. Aí os vizinhos dá um ódio. Que ódio que dá, cara. Fica fazendo obra. Eu vou procurar saber o que obra é essa aqui. Vou procurar saber. Bom, e continuando, eu acho que foi no episódio 3, se não me engano, 3 ou 4 que foi a segunda fase. Eu não lembro, mas foi um desses episódios que veio a segunda fase. E essa segunda fase foi muito importante porque começou, né, a Charlotte cresceu e tal. E também foi onde o Pietro decidiu também morar no Brasil por conta de acordos, né? Que ele tinha muito acordo brasileiro, no caso lá nas empresas dele de Paris. Então ele justo também queria vir pro Brasil, né, lá pro Brasil, pra poder ficar mais próximos das coisas. Bom, o Pietro meio que ele não sabia muito assim do lance do Antônio. Quem meio que avisou a ele foi a Maria, né, a mãe dela, porque ele foi lá e ela foi lá e avisou a ele pra ele poder ficar ciente. E por isso que ele sempre perguntava pra Ana, o que você tava fazendo aqui? Onde é que você tava? Que não sei o quê. O que aquele cara tava fazendo aqui? Por isso que nos episódios ele perguntava. Por quê? Porque a Maria ficava na cabeça dele falando, olha só, se fosse você, tomava cuidado, né? Porque ela tá ficando com outro, que não sei o quê. E foi nesse nível aí. Só pra vocês verem que como ele tinha uma certa... Não era obsessão, mas como ele era super abusivo com a Ana. E era demais. E ele não era só, tipo, abusivo com a Ana também, não. Ele também era abusivo com a filha dele, com a Charlotte, no caso, que não era filha dele, mas enfim. Ele achava que ele era super machista. Ele realmente ali na casa, ele achava que ele mandava em tudo, tanto na Maria, tanto na Ana, quanto na Charlotte, até mesmo na Melina. E ele achava que tinha que mandar em tudo, que tinha que comandar em tudo. Então, assim, teve um episódio que justo foi o episódio da festa, que a Charlotte botou uma roupa e ele foi criticar a roupa da Charlotte. E nisso, ele e a Charlotte brigaram muito feio por conta desse negócio do machismo que ele tem, no caso, que ele tinha aquele machismo, por conta que ele achava que tinha que ser tudo só dele, mais de ninguém, né? E até porque, antes da Ana e do Antônio se reencontrarem, ele
fez uma chantagem psicológica na cabeça da Ana, falando um monte de coisa na cabecinha dela. Porque ele queria que ela só fosse dele, ponto final, entendeu? E é desse nível. Bom, continuando, né, sobre a segunda fase, né, a continuação. Óbvio que a gente fica sabendo, né, que a Viviane, ela é irmã da Charlotte, e nisso elas também se odeiam, se detestam por motivos bobos de adolescente, e também por conta do namoradinho de Viviane, que a gente sabe que o Caio era uma pessoa assim, era um garoto simplesmente escroto, e também a melhor amiga da Viviane, que era a Lili, né, no caso, que também misericórdia, também era uma muito invejosa, que tinha inveja da Vivi e queria tudo da Vivi. Uma história que completamente se repete, né? Como a Daiane queria tudo da Ana, no caso era a Lili que queria tudo da Vivi, né? Porque a Lili queria namorado, queria casa, queria emprego, queria tudo que a Vivi tinha. E era mais ou menos isso que se passava com a Daiane e com a Ana. E nisso, a Lili fez com que Vivi e Charlotte ficassem em conflito, sendo que por motivos muito bestas, né? Por conta de namoradinho, por conta disso, por conta daquilo. Mas assim, pra quem vocês não sabem, né? Mas se continuasse com os episódios, elas uma hora iriam se entender, elas iriam descobrir que são irmãs, porque uma hora ia até a hora que o Antônio iria descobrir, até porque esse final do episódio 6, o Antônio ia descobrir que a Charlotte era filha dele. Ia ser nesse episódio 7 que ele ia descobrir. Mas, infelizmente, como não deu pra continuar, mas iria ser isso. E ia ser muito bom, porque ia rolar processo, ia rolar tudo pra cima do Pietro, porque o Pietro ia querer ficar com a garota, porque ele queria se vingar da Ana de todo custo. Mas, enfim, né? Bom, em outra questão também da herança, né? Que eu tava falando antes sobre a Maria, que ela queria a herança da neta. E nesses episódios ela já estava super negociando, no caso com a Carla, que era advogada da empresa do Antônio, da Daiane. Então ela já estava negociando com ela para poder ver como é que tiraria. E sim, gente, lá pro final da série ela ia pegar toda a herança da Charlotte. Só que a Ana não iria deixar barato, não ia deixar barato nem a Ana e nem o Pietro, inclusive, também. Ia denunciar ela pra polícia. E sim, ela chegaria a pagar um processo muito caro. E se ela não pagasse, ela poderia ser punida ou presa. E sim, no final, no final da série, ela estaria presa, né? Porque ela não ia pagar. E assim, a ganância dela ia acabar aí, né? E também ia ter um ensinamento pra ela, que a Ana ia visitar lá na cadeia e ia falar sobre isso. E ela ia revelar pra Ana, né? Porque elas moravam em São Paulo e elas foram pra Paris, né? Lá no início da novela. E ela ia revelar pra Ana que ela matou o pai da Ana pra poder ficar com a herança, no caso da Ana. Olha isso que ela fez, já foi um crime. Então, por isso mesmo que ela também vai ser presa também por esses crimes que ela cometeu, por ter matado as pessoas pra poder ficar com a herança. E foi isso. E vai ser mais ou menos isso que ia acontecer, né? Que ela ia ser presa. Agora, no caso da paternidade da Charlotte, sim, o Antônio ia descobrir no episódio 7 que era filha dele. E nos próximos episódios a Ana ia vendo todas as estratégias, tudinho direitinho, ia ver com a Carla, né, no caso advogada, pra poder ver como é que faz pra poder tirar o Pietro na paternidade e tal. Mas o Pietro não ia deixar barato, o Pietro ia escutar de qualquer forma, iria saber de qualquer forma, porque o Pietro tava toda hora atrás da Ana. A Ana não podia dar um passo, o Pietro perguntava, o Pietro ia atrás. Então ele ia saber uma hora. E sim, iria dar ruim, sim, com certeza. O Pietro ia querer se vingar dela, não iria deixar a Charlotte fazer exame de DNA com o Antônio. Iria levar a Ana lá pra França de novo, deixar a Ana trancada dentro de casa lá, pra ninguém saber. E a Charlotte também, ele trancaria dentro de casa, mas ele não trancaria junto com a Ana. A Ana ficaria na França e Charlotte, por exemplo, aqui no Brasil. E ele deixaria a Charlotte no Brasil trancada dentro de casa, que não tivesse contato com ninguém, com nenhum amigo, com nenhum colega, nada. E com isso, foi resultando... E com isso, né, o Antônio vai chamar a polícia pra poder ir lá pegar. Ele iria ir lá pra França, pegar a Ana e
fazer também, né, que ele vai falar com o Pietro, ele ia bater de frente com o Pietro e iria falar que iria botar o Pietro na justiça, que iria provar que a Charlotte é filha dele. E sim, gente, no final da novela, olha, no final da série, mais ou menos, iria ser isso, iria ser, no caso, todo mundo no tribunal, todo mundo na justiça, para poder, no caso, ver quem é que estava certo e quem estava errado. E sim, gente, quem vai ganhar vai ser o Antônio e a Ana, porque a Ana vai sair da França, a Ana vai voltar para cá, pro Brasil, e iria lá no julgamento poder falar todas as coisas que o Pietro fez. E porque ela tem provas, porque tem a prova da Melina, tem a prova da Charlotte, tem a prova da amiga da Charlotte, né, que é a Nina, porque a Nina também presenciou isso, e também tem a prova da mãe. A mãe poderia estar presa, mas a mãe iria falar, porque a mãe estaria revoltada com o Pietro, porque o Pietro botou ela na cadeia, então a mãe também vai ficar contra o Pietro. E com tudo isso, o Pietro ia perder na justiça, quem ia ganhar ia ser o Antônio e a Ana. No caso, a Charlotte, a paternidade ia ser do Antônio e a guarda também ia ser. Isso sim seria o final da novela, da Ana se libertando do Pietro. E o Pietro não ia preso, não ia nada, mas sim ele iria, a Ana também no final de tudo iria denunciar ele por abusos, porque ele era muito abusivo. E sim, ele estaria a responder um grande processo. Bom, gente, já contei mais ou menos o final da novela. Meu Deus, eu tô com mania de falar novela, gente, ignorem. Mas eu já contei mais ou menos qual seria o final dessa série. Mas óbvio também, né, que a gente também teve a parte triste, que também teve a parte da doença da Daiane. A Daiane vai ficar com câncer, né, que a Daiane vai ficar com câncer acho que de estômago, que era um câncer muito raro. E infelizmente ela vai morrer ao decorrer dos episódios. Acho que ela morreria, acho que no episódio 9, 10, eu não lembro. Lembrando que a série tem 12, era pra ter 12 episódios. Eu parei no episódio 6. Teve essa parte muito triste. Ela vai passar a empresa toda pra Vivi, né? Pra Vivi e pro Antônio. E ela também, antes da sua morte, ela vai confessar todos os erros delas. Ela vai pedir desculpa pra Ana. A Ana vai voltar da França. Ela vai ir lá pedir desculpa pra Ana, dizer que se arrepende muito de ter feito muitas coisas ruins que ela fez com a Ana. Ela vai pedir desculpa pro Antônio pelas mentiras dela, porque realmente a mãe dela estava certa e ela não quis acreditar na mãe dela. Ela queria ir não pela emoção que diz, mas pela ganância que ela tava de querer o que a Ana tinha. Ela acabou indo por isso. Infelizmente ela também vai ela vai morrer, ela vai ter um final bem ruimzinho. Mas os outros finais são finais bons, né? A Ana se casa com o Antônio, que, cara, se não se casasse também, né, eu botaria isso. Mas antes de qualquer coisa, quando eles se reencontraram, que foi uma parte que eu não cheguei a comentar agora, mas agora eu tô comentando, que quando eles se reencontraram, eles estavam juntos, realmente eles estavam fazendo errado, traindo um ao outro, né, traindo a Daiane, traindo o Pietro, mas enfim, eles estavam, a Ana estava no caso tentando falar com ele para poder ver se ela tinha uma certa liberdade do Pietro, para ela poder se livrar do Pietro, mas dava para ver que eles ainda se gostavam. E também o Antônio, ao decorrer, ele também iria se separar da Daiane, só que como a Daiane ficou doente, ele teve que prestar um pouco de ajuda para ela, porque ia ser uma sacanagem se ele se separasse dela realmente naquele momento. Mas ele iria confessar pra ela que estava gostando da Ana de novo e que queria ficar com a Ana, mas não com ela, e ela ainda vai entender. E antes dela morrer, ela vai pedir aquelas desculpas e tal pra ele. E sim, no final, como eu já falei, a Ana se casa com o Antônio. As filhas, né, no caso, a Vivi e a Charlotte, elas começam a se dar bem. A Lili, que é a melhor amiga da Vivi, a invejosa, ela também se dá um pouquinho de mal, porque a Vivi descobre todas as coisas que ela fez,
tanto ela quanto o namoradinho dela. Então, eles também vão ter um final bem ruinzinho também. Não aquele final horrível de morte, nada do tipo. Mas sim, ela vai descobrir e ela não vai querer mais amizade com ninguém, nem namoro com ninguém. E isso vai ser muito bom pra poder deixar aquela menina no baixo, no lixo. Porque aquela garota só queria o dinheiro da amiga. Então, também é esse o final. E o final, mais ou menos, é esse, né, gente? Então, gente, era pra ser assim. Eu confesso pra vocês, mas infelizmente não vai poder ser, tá? É uma história bem grande, é uma história bem legal, bem bonitinha de se ver. Essa série só teria uma temporada mesmo, porque eu não tive criatividade de botar 2 temporadas, mas só teria apenas uma temporada. E iria fazer, com o passar dos episódios, iria ser muito bons episódios, iria ter muitas revelações. Então, iria ser bom sim, né, gente? Infelizmente, né? As coisas sempre tem que acontecer comigo. Mas eu não vou aqui desistir do canal, mas já que é o meu sonho, eu vou continuar com o meu sonho aqui pra vocês. Porque eu amo vocês, eu quero fazer vocês felizes, como sempre fiz, tá? Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui, tá bom, gente? Eu vou ver também se eu faço um outro vídeo comentando sobre o acampamento também, porque vocês sabem que o acampamento também foi cancelado, mas eu vou ver se eu faço outro vídeo falando sobre o acampamento. Me perdoem por qualquer barulho no fundo, realmente é que o vizinho não deu brecha, só agora que ele deixou mais ou menos ficar em paz aqui. Me perdoem por isso. E eu espero que vocês podem comentar aqui embaixo que vídeos mais vocês querem que eu faça aqui. Eu sempre venho aqui contando histórias da minha vida, fofocalizando sobre a minha vida. E talvez esse mês eu venha aqui com alguma história da minha vida aqui pra vocês, tá bom? Muito obrigada por tudo. Deixa o like aí, tá bom, gente? Me segue nas redes sociais que vai estar aqui embaixo, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo.